Apareceu? Apareceu minha foto? Apareceu. Tá, então beleza. Então, não, esse aqui é o de trombose. Espera aí que é o outro. Só um minutinho, gente. É esse daqui. A gente vai começar primeiro com o vascular, né? A anatomia do sistema vascular é esse que está aparecendo? É, né? Não, não tá aparecendo Não tá mais nada. aparecendo nada não, doutor. Espera aí, então. Calma. É porque eu acho que eu tenho que pegar essa janela aqui, agora. Pronto, acho que agora foi, né? Isso, certinho agora. Foi. Pronto. Então, assim, o que a gente vai falar agora? Eu vou tentar dar uma introduzida para vocês, assim, falando sobre essa tela aqui, né? Vou colocar ela como tela cheia, que fica melhor. Agora ficou ok, né? Para ver se a gente que eu consigo explicar para vocês um pouco de tudo dessa anatomia. Então, assim, para se falar de vasos, os vasos, a gente tem principalmente as artérias, que são o que levam o oxigênio, que levam os nutrientes, e as veias, que é o que traz de volta. É basicamente isso, se a gente for resumir. E eu brinco o seguinte: se vocês conseguirem saber pelo menos o que é artéria, o que é veia, para mim já está de bom tamanho, porque, nossa senhora, é muito comum. Às vezes vocês vão passar um caso para mim, por exemplo, eu estou com uma suspeita de trombose venosa profunda, por exemplo. E aí já chega falando assim: olha, eu não consegui palpar o pulso do paciente, o membro está gelado, está inchado. Aí eu já fico pensando: meu Deus do céu, volta duas casas, porque o que tem a ver a veia, que a veia não pulsa, né? Então, já não entenderam a primeira aula da vascular, que é saber o que é artéria e o que é veia, tá? Então, eu brinco que se vocês souberem isso, já está de bom tamanho, já é o melhor, tá bom? Então, lembrar que a artéria é o que nutre e veia é o que vai trazer esse sangue de volta, tá bom? E aí, através disso, a gente tem diferenças na constituição deles. Então, a artéria é uma artéria mais muscular, é onde vem a pressão, é aquele sangue que sai diretamente do bombeamento do coração. Então, a camada muscular ela precisa ser um pouco mais forte para aguentar justamente essa pressão arterial. Depois a gente vai ter essa continuidade, né? Vai arteríolas, capilares, vai voltar às veias. E aí as veias, elas têm pouco músculo, ou melhor, ele tem pouco tecido muscular, né? A camada muscular dela é menor. E justamente por isso o organismo ele é muito inteligente. O que ele criou? Ele criou essas válvulas. E essas válvulas são como se fossem portas. Imaginem um navio que tem vários compartimentos e à medida que a água vai enchendo, ou que nesse caso o sangue vai enchendo, aquela comporta ela é fechada para evitar que esse sangue retorne. E quem faz esse papel tão importante são essas válvulas. A partir do momento que a gente tem a quebra, que a gente tem uma lesão dessas válvulas, a gente começa a ter as doenças. Qual que é a doença que quebra essa válvula? Vai começar a dilatar as veias e vai virar o quê? As varizes. Exatamente, quando a gente tem quebra dessas válvulas, uma das causas, né, claro, se a gente acaba tendo varizes. Então, isso é uma das origens das varizes. A gente vai ver mais na frente. Então, o mais importante é a gente lembrar que a gente tem uma túnica íntima, que é o endotélio, depois a gente tem uma média e a gente tem a adventícia. São essas três camadas fazendo essa relação também com vocês, daquele conteúdo lá do básico que a gente viu um pouquinho de histologia, tá? As artérias, como eu falei, elas têm essa camada maior, justamente para poder aguentar essa alta pressão, tem um fluxo pulsátil saindo do coração, e ela é que vai fazer toda a nutrição, né, do corpo todo. O importante é a gente saber que quando a gente fala única exceção disso, né? Então ela leva o sangue, é oxigenado, é o sangue que tem maior quantidade de oxigênio, com exceção da artéria pulmonar, que são as artérias que saem do coração, né? E vão levar o sangue lá para o pulmão para ele ser oxigenado. É só essa. Isso daí é a pegadinha, lembrando que a gente tem essas artérias pulmonares, para vocês não confundirem. As veias são essas três camadas, uma camada média que é bem menor, tem a presença das válvulas também, elas funcionam com baixa pressão.
E elas têm um fluxo mais lento e é não pulsátil. Então, por favor, lembrem que veia não pulsa, tá bom? E a mesma exceção são as veias pulmonares que vão trazer um sangue mais oxigenado, né? As veias, de uma maneira geral, elas trazem sangue pobre em oxigênio, igual está aqui, com exceção da veia pulmonar, que traz um sangue rico em oxigênio. Então, aqui o resumão, né? Artérias, o fluxo é sempre do coração para os tecidos, há uma alta pressão, elas são mais grossas, camada muscular mais grossa, não tem válvulas e o fluxo ele é pulsátil. As veias, elas saem com fluxo dos tecidos de volta para o coração, tem baixa pressão, a camada dela é mais fina, menos túnica muscular, menos camada muscular, as válvulas elas estão presentes e o fluxo ele é contínuo ou também chamado de fluxo fásico, porque ele vai variando de acordo com a nossa inspiração e expiração, né? Lembrando que quando a gente inspira, a gente acaba puxando, né? Prevalecendo o retorno venoso, e isso acaba puxando o sangue de volta para o coração. Então, isso ajuda também. E quando a gente expira, acaba pausando. Então, é por isso que o fluxo ele é fásico, né? Ele vai voltando e tendo essa ajuda também de acordo com a inspiração e com a expiração. Tá bom? Então, ele é contínuo e eu vou colocar aqui para vocês fásico. Tá? Ele tem fasicidade respiratória durante a veia. Mas e aí? E aqueles microvasos, né? Calma, gente, vamos continuar. Então, a gente tem as artérias, né, que são maiores, depois elas vão virar arteríolas, depois elas vão virar capilares, depois a gente vai ter as vênulas pós-capilares, as vênulas musculares e até chegando nas veias de médio e grande calibre para chegar na cava. Então, temos todas essas características e é importante a gente entender um pouco disso, porque é através dessa microcirculação que a gente também tem algumas doenças, que são doenças da microcirculação, onde a gente vê as vasculites, onde a gente também tem algumas doenças reumatológicas, que elas acabam pegando esses vasos menores, tá? Só para vocês conhecerem, viu? Esse slide aqui, depois vocês leem com calma, mas é mais a título de curiosidade, não precisa decorar isso tudo não, tá bom? Só de vocês entenderem que vai artéria, arteríola, depois capilares, vênulas e as veias maiores, pronto, já estou feliz para esse conceito de hoje. Mais para frente eu pego um pouco mais pesado nisso daí, tá? Mas já gravem essa anatomia e todos essa ideia desses conceitos, tá bom? Mais tarde a gente aprofunda nas doenças relacionadas a eles. E uma coisa importante, toda vez vocês viram, por exemplo, no terceiro, né? Lá no terceiro semestre, falaram de cardio, falaram de resistência vascular, alguns medicamentos, né? Medicamentos que são vasoconstritores. E aí, por que isso é importante? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pressão baixa, a gente está com hipotensão, o que o organismo faz? Ele contrai a rede distal, ou seja, ele aumenta a resistência vascular. E isso é importante justamente para a gente poder, que me ligaram aqui, eu vou até colocar no silencioso. Isso é importante, gente, para a gente entender que vai ter esse retorno, vai ter esse aumento da resistência vascular e aumento da pressão, vai ter essa contração dos vasos distais. Já a capacitância vascular é a quantidade de sangue que a gente tem dentro dos vasos. E é importante a gente entender que, por exemplo, como isso vou mostrar para vocês que isso vai ter relação com a parede do vaso, vocês vão entender o porquê que na veia a gente normalmente vai ter uma capacitância maior, vai ter uma maior quantidade, por exemplo, de sangue do que nas artérias. Pronto.
Ó, igual tem aqui isso aqui é mostrando de forma, né, que a gente coloca, por exemplo, a capacitância, que quanto maior a pressão arterial, necessariamente a gente vai ter uma menor quantidade de volume. É só para vocês entenderem que isso daí também, esse conceito é relacionado à física. Mas não precisa entender, eu falo que vascular a gente entende um pouco de pressão hidrostática, de todo esse equilíbrio também, mas não precisa, a gente não precisa se aprofundar muito nisso daqui, não. Deixa para quando a gente estiver indo para as doenças. Mas o mais importante é entender o seguinte: quando a gente tem um aumento do calibre, a gente automaticamente diminui a resistência. E isso daí, que é o que a gente chama de vasodilatação. E quando a gente tem uma diminuição do calibre, quando a gente tem uma vasoconstrição, a gente vai aumentar a resistência. E a gente acontece isso quando, por exemplo, vasodilatação, seja no calor, seja com o CO2 ou em casos inflamatórios com liberação de histamina e prostaglandina. E quando que a gente tem uma vasoconstrição? Quando tem frio, quando tem noradrenalina ou quando o paciente está hipovolêmico. São essas as características, né, quando a gente encontra desses dois. E os pulsos, por exemplo? Que, como eu falei, o pulso arterial é justamente o que a gente vai avaliar nesses pacientes. Então, é importante saber onde fica cada pulso. Eu vou citar aqui para vocês uma quantidade de pulsos em cada local para vocês poderem analisar e lembrar disso daí um pouco para frente, tá bom? Acho que abriu o microfone do Tiago. Foi sem querer, professor. Desliga aí, Tiago. Então tá bom. Eu tô olhando aqui, é bom que vocês estão me vendo também, né? Antes, às vezes, quando a gente colocava para apresentar, sumia, né, aqui a pessoa. Pelo menos agora já não fica aquela coisa. Dá para eu gesticular para ver se vocês entendem melhor. Acho que isso daqui é mais novo, gente. Que bom. Então vamos lá, pulso, né? Lembrar dos pulsos, acho que é importante todo mundo lembrar onde que fica cada pulso. Pulso radial, né, aqui nessa região, pulso braquial, o pulso axilar, o pulso carotídeo. Isso é importante que vocês já estejam treinando, porque é questão de sensibilidade. Às vezes eles falam assim, poxa, o cirurgião vascular, ele sente o pulso que ninguém sente. Mas é claro, é porque a gente examina mais, a gente treina mais. Da mesma forma que o pneumologista, né, ele vai ter uma ausculta melhor para a parte pulmonar, da mesma forma que o cardiologista também vai ter para o coração. Então a gente precisa palpar os pulsos, pelo menos, para a gente saber conduzir uma parada, né? Quando tiver uma parada, você pelo menos tem segurança de palpar um pulso. E tem que identificar, né, as principais doenças, se aquilo é arterial ou não, porque se não tiver pulso, é uma doença arterial, tá bom? Então aqui, por exemplo, aqui está falando mostrando para a gente onde que a gente deve palpar o pulso radial. A gente tem que lembrar de sempre colocar uma pressão um pouco suave. Se a gente apertar muito, corre o risco da gente sentir o nosso próprio pulso, tá bom? É importante sempre avaliar dos dois lados, porque a gente além disso, a gente avalia a presença do pulso, a gente vai avaliar se o pulso está amplo, se ele está rítmico e se tem diferença de um lado para o outro, tá bom? É importante não palpar o pulso carotídeo junto, porque você pode pressionar demais e ali naquele momento você acabar fazendo um reflexo vago no paciente. Por isso que a gente palpa um, depois palpa outro, não estrangular o paciente ali na hora. Aqui eu coloquei uma descrição de cada pulso, que eu queria que depois, se vocês não souberem onde fica cada um, que vocês possam depois olhar com calma, né? Então, o carotídeo aqui em cima, o braquial aqui nessa região aqui o melhor é a gente colocar aqui, ó, nessa região do cotovelo, tá vendo, do antebraço, bem aqui, é super fácil de palpar, ou aqui no braço, são os dois locais que vocês podem palpar, tá? Aqui no braço, ou mais aqui superficial aqui no antebraço, tá bom? Depois vocês fiquem treinando aí em vocês. O radial aqui na região distal do antebraço, femoral, vocês podem palpar aqui na região da virilha, próximo ali do ligamento inguinal.
O poplíteo é um dos pulsos mais difíceis de serem palpados. A gente precisa palpar com as duas mãos o oco poplíteo, pedir para o paciente ficar um pouco relaxado e a gente ir procurando assim, ó, com o dedo mais ou menos palpando onde que vai ser. O tibial posterior, ele fica posterior ao maléolo medial, posterior ao maléolo medial. E o pedioso ou dorsal do pé, ele fica bem no dorso do pé, um pouquinho lateral ao tendão flexor do hálux, tá bom? São esses os locais de pulso que é interessante vocês já irem aprendendo a palpar, tá? No pulso a gente vê o quê? Frequência, a gente vê ritmo, a gente vê amplitude, simetria e elasticidade, tá bom? O mais importante, a elasticidade é um pouco mais difícil, vocês no início não vão ter um pouco mais de dificuldade, mas é importante avaliar frequência, ritmo, amplitude e simetria, tá? Isso daí é o principal, tá? E o que a gente pode ter quando a gente palpar o pulso? O que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar ausência ou diminuição, se a gente tiver, né, não encontrei nada naquele pulso. Então, o que pode ser? Uma oclusão arterial aguda ou uma oclusão arterial crônica, ou o paciente está hipotenso, ou se ele tiver com pulso irregular, ele pode ter uma arritmia, uma fibrilação atrial, e se um pulso muito forte, ele pode estar hipertenso ou também estado hiperdinâmico, né? Como febre, paciente que tem hipertireoidismo, ele tem um pulso um pouco mais forte. Então, olha, a artéria já foi, agora bora para a veia. Eu falo o seguinte, gente, veia, ele é super fácil. A gente só precisa entender que a gente tem 3 sistemas de veia. Então, a gente tem o sistema venoso profundo, a gente tem o sistema venoso superficial e a gente tem o sistema de comunicantes. Então, todos os nomes de veias que são igual, que têm o mesmo nome das artérias, elas são do sistema profundo. Então fica fácil. Então, a gente não tem, por exemplo, artéria femoral, artéria poplítea, artéria tibial. Então, todas as veias que têm esses mesmos nomes, elas são do sistema profundo. Então, por exemplo, as veias safena magna, a veia safena parva, por exemplo, a gente tem esse nome de artéria, a gente tem a artéria safena. Vocês já ouviram falar? Não. Então, essas veias, elas são do sistema venoso superficial. Eu estou falando isso porque tem doenças que são do sistema venoso superficial, tem sistemas que são do profundo, e tem doenças que são do profundo e tem doenças que podem estar nos dois. E isso é importante, porque, por exemplo, a gente vai estar falando de trombose venosa profunda. Então, eu estou dizendo que no nome é TVP. Então, eu posso ter uma TVP em uma veia que é do sistema superficial? A resposta é não, não pode. Então, se eu posso ter uma TVP na veia safena? Não. Entendeu? Então, a gente precisa entender esses conceitos para a gente não sair falando de diagnósticos errados. Então, o que a gente tem numa safena, ou em uma veia, por exemplo, do sistema superficial do braço, como a basílica aqui, por exemplo, a gente não vai ter uma TVP se a gente tiver uma inflamação, a gente vai ter uma flebite ou uma tromboflebite. Então, já vai gravando esse conceito, que a gente vai trazer isso lá para frente depois, tá bom? Como eu falei para vocês, superficial, profundo e perfurantes ou comunicantes também. E aqui é seguindo, só para vocês lembrarem um pouco de anatomia, tá? Então, olha, descendo lá, veio a cava. Vamos falar de baixo para cima, né, que é o correto, gente. Quando a gente está falando de veia, a gente fala sempre no sentido do sangue, né? Então, a gente tem lá embaixo, olha, como eu falei para vocês, a tibial anterior, né, seria como se fosse a pediosa, que virou tibial anterior, a fibular, que subiu, e a tibial posterior, lá do maléolo que eu falei para vocês, maléolo medial. Então, elas vão se unir, originaram a poplítea,
Depois ali no canal, a partir do canal dos adutores, ela virou femoral, que nesse caso é a femoral superficial. Tem a femoral profunda ali da coxa, se juntando e fez ali a femoral comum ali em cima, tá bom? A da femoral comum subiu para a ilíaca externa, se juntou com a ilíaca interna, também chamada de hipogástrica, deu a ilíaca comum, e aí juntou com a outra do outro lado, né, com a veia também ilíaca do outro lado comum, e fez início a veia cava inferior. Então essa daí é a anatomia toda do sistema venoso da perna, tá? Sistema venoso profundo, tá bom? E a principal importância aí, trombose venosa profunda, tá? Sobre as veias perfurantes, elas conectam, elas aliviam. Antigamente, as veias perfurantes elas eram vistas como as grandes vilãs, elas achavam que o problema das varizes de tudo estavam nelas. Hoje em dia, as coisas estão mudando, tá? E estão vendo que, na verdade, elas talvez estejam como salvadoras. Mas elas ainda carregam um pouquinho desses estigmas como sendo causas, justamente com o problema de válvulas do sistema superficial, como sendo causas também originando varizes. A gente tem uma classificação clínica que se chama CEAP, e essa classificação ela vai de 0 a 6, onde 0 seria nenhum, C1 são telangiectasias, veias reticulares, 2 são veias grossas, 3, edema, 4 são alterações de pele, onde a gente tem o C4A, que é o eczema e a dermatite ocre, e o C4B, que é a dermatolipofibrose. O C5 seria a úlcera venosa ativa e o C6, úlcera cicatrizada. Isso daqui é só para vocês já irem entendendo por que a gente utiliza. O sistema venoso central, então a gente está falando um pouco de cava superior, as veias subclávias, jugulares interna, e o principal dela é fazer esse retorno de toda essa circulação aqui da cabeça e dos membros superiores de volta para o coração, tá bom? Sistema venoso nos braços, então a gente tem veias superficiais que são a cefálica, a basílica e a mediana cubital. Cefálica, aquela veia mais grossa que vem aqui, ó, até o braço. Normalmente quando treina bastante ela fica boa. E a basílica, estou sem veia aqui, parece, só porque eu queria mostrar, essa mais aqui do interior do braço, tá? Ela tem uma parte que é extrafacial e uma parte mais interna que é subfacial, tá? E as veias profundas são as mesmas veias de artéria, então radial e ulnar, que são artérias, então tem veias profundas, braquial também vai ter veia profunda, e aqui axilar também vai ter veia profunda, tá bom? Mesma coisa. O sistema arterial, como eu acabei de falar para vocês, então aqui, olha, vou colocar aqui no mouse, a artéria radial, a artéria ulnar, elas estão se juntando, formando a braquial, e aqui por cima, dando origem também na axilar, tá bom? É importante para a gente saber onde palpam os pulsos. Agora a artéria central, que a gente chama aqui, ó, do nosso coração aqui próxima. Então a gente tem a aorta, lembrando que a aorta ascendente, depois a gente tem o tronco aórtico. O primeiro ramo do tronco aórtico, isso daqui é o principal, a gente tem variações anatômicas, mas o principal é o primeiro ramo do tronco aórtico, o primeiro ramo do arco aórtico é o chamado tronco braquiocefálico, onde vai dar origem à a subclávia direita e também a artéria carótida comum direita. O segundo ramo é a artéria carótida comum esquerda e o terceiro ramo é a artéria subclávia esquerda. Isso daqui é o principal, é o que é o mais comum, a gente tem algumas variações anatômicas nesse sentido, tá bom? E aqui ele mostrando, assim, só para vocês entenderem um pouco dessa relação toda, né, que a gente vê tudo separado, mas só para vocês entenderem que isso daqui também eles estão juntos. Então a gente está vendo a artéria, mas junto também ali está chegando também a drenagem venosa, que também vai ser da mesma coisa. A gente vai ter a drenagem
Vocês estão vendo aqui que o arco aórtico ele é um pouquinho diferente, eu vou só voltar aqui, tem esse tronco, tubos fibulares, a artéria carótida comum e a artéria subclave esquerda. O venoso, ele é um pouquinho diferente, gente, olha, vou mostrar aqui para vocês. Então tem a subclávia, por exemplo, direita, que vai se unir aqui com a jugular, tá vendo? Aí a gente tem essa região aqui, que é o tronco braquicefálico, venoso, e a cava superior, tá aqui. E aqui da mesma forma, olha, subclávia esquerda, jugular também aqui chegando, olha, mostrando para vocês a jugular interna. O tronco também braquicefálico esquerdo, venoso, e a cava superior aqui nessa região, tá bom? E temos aqui essas artérias, a tireoideia inferior, que ela também é chamada de inominada, que é uma artéria que ela é muito perigosa. Quando tem lesão dela, às vezes o paciente até pode ir a óbito, é uma lesão que pode acontecer durante a traqueostomia. A inominada, aquela que não deve ser nem nomeada, ela pode levar ao óbito do paciente durante o procedimento. Então, muito cuidado com ela. O povo tem pavor dessa veia. Até os vasculares, às vezes, quando chamam a gente para alguma lesão aí, a gente também treme um pouquinho na base. Tá bom? Aqui um resumão para vocês depois olharem, tirem já um print disso daí, se bem que eu estou vendo que estão gravando a aula, então tá tudo certo. Eu acho que a ideia dessa primeira aula era vocês entenderem um pouco o que é artéria, como eu falei para vocês, o que é artéria e o que é veia. Isso é o principal, e entenderem que tem doenças de artéria e tem doenças de veia, ok? E é importante que vocês vão estar no internato, não falta internato. Se eu pegar vocês faltando internato, vocês vão ver. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida dessa aula específica?